Irã, terra onde o deserto encontra montanhas eternas. Terra onde planaltos guardam impérios esquecidos. Terra onde cidades antigas respiram histórias que moldaram civilizações inteiras. Bem-vindos ao Irã. O sol nasce sobre o planalto iraniano e ilumina vales silenciosos, mesquitas de pedra azul e montanhas que parecem vigiar o tempo. O vento atravessa desertos de sal e areia como um sussurro antigo, carregando ecos de caravanas, poetas e reis. Em Isfahan, cúpulas turquesa refletem a luz do amanhecer como espelhos do céu. Em Teherã, o moderno se ergue aos pés das montanhas Alborz, onde a neve contrasta com avenidas agitadas. Em Shiraz, jardins, rosas e poesia convivem com ruínas que lembram a grandeza de um passado imperial. Ao norte, o Mar Cáspio traz umidade, florestas e verde intenso. Ao sul, o Golfo Pérsico se abre quente, salgado e luminoso, como uma antiga rota de mundos. Localizado entre a Ásia Central, o Oriente Médio e o subcontinente indiano, o Irã é uma ponte entre civilizações. Terra de persas, medos, aquemênidas, partas e sassânidas, que construíram alguns dos maiores impérios da história humana. É um país de contrastes profundos, onde picos nevados observam desertos escaldantes, onde cidades com mais de 2000 anos convivem com metrópoles modernas e onde tradições milenares caminham lado a lado com uma sociedade vibrante, educada e resiliente. Foi terra de Ciro, Dário e Xerxes, mas também de poetas como Hafez, Rumi e Ferdowsi, que transformaram palavras em eternidade. Ao longo dos séculos, cidades, fortalezas e palácios surgiram entre montanhas e planícies, revelando a capacidade persa de criar beleza mesmo em ambientes hostis. O zoroastrismo moldou as bases espirituais do Irã antigo, deixando o culto ao fogo, à luz e à ordem como herança profunda. Mais tarde, o islamismo se enraizou e deu origem a uma das expressões arquitetônicas e artísticas mais refinadas do mundo, com mesquitas, madraças e bazares que ainda hoje pulsam vida. Em cada região, o sagrado e o cotidiano se encontram, nos pátios silenciosos, nas torres do vento de Yazd, nos santuários, nas festas e nas tradições transmitidas de geração em geração. Mas o Irã também é uma terra de natureza poderosa. No centro do país, os desertos de Lut e Kavir se estendem como oceanos minerais, com dunas, salares e formações que parecem de outro planeta. No oeste, as montanhas Zagros criam vales férteis e vilas antigas esculpidas na rocha. No norte, florestas densas descem das encostas até o Mar Cáspio, formando um Irã inesperadamente verde. No sul, ilhas coloridas surgem no Golfo Pérsico, onde o solo ganha tons vermelhos, ocres e dourados
como se a terra estivesse viva. O Irã é uma terra marcada pela resistência. Enfrentou invasões, quedas imperiais, transformações religiosas e pressões externas, mas jamais perdeu sua identidade. A língua persa atravessou milênios sem se apagar. A arte nunca deixou de florescer. A memória nunca se rompeu. É um povo que aprendeu a sobreviver, adaptar-se e reinventar-se, mantendo uma ligação profunda com sua história e sua cultura. Hoje o Irã vive entre tradição e modernidade. Suas cidades misturam tecnologia, juventude e herança antiga. Cafés, universidades e mercados convivem com minaretes, jardins históricos e palácios em ruínas. É um país complexo, intenso e muitas vezes incompreendido, mas profundamente humano, criativo e orgulhoso de sua herança. A cultura iraniana é uma celebração da vida. Está na poesia recitada em voz baixa, na música tradicional, nos tapetes tecidos à mão, na hospitalidade oferecida sem pressa. Está na mesa farta, nos pães quentes, no arroz perfumado, nas frutas secas, nas especiarias e nos chás compartilhados como gesto de respeito. No Irã, receber alguém é um ato sagrado. Então, quando o dia termina e o céu se tinge de laranja sobre desertos, cúpulas e montanhas, o país parece suspenso no tempo. É nesse silêncio dourado que se revela a verdadeira alma do Irã, antiga, resistente e profundamente viva. Em cada ruína, em cada cidade e em cada rosto, o Irã conta uma história de império, queda e renascimento. Um país que atravessou milênios e nunca deixou de existir. Agora, vamos descobrir juntos os lugares mais incríveis e icônicos desta nação. A vida nas vilas do Irã segue um ritmo que parece ignorar o relógio do mundo moderno. Ali, o tempo não corre, ele repousa. Entre montanhas áridas, desertos silenciosos e vales férteis, pequenas comunidades resistem como ecos vivos de um passado que nunca se perdeu por completo. As casas de barro e pedra se confundem com a paisagem, moldadas para enfrentar o calor intenso do dia e o frio profundo da noite. Ruas estreitas conduzem a pátios internos, onde famílias se reúnem, compartilham refeições simples e histórias antigas, transmitidas mais pela memória do que pela escrita. O som do vento se mistura ao canto distante de pássaros, ao passo lento dos animais e ao chamado à oração que atravessa o ar como um fio invisível ligando céu e terra. Nas vilas iranianas, a vida é construída sobre cooperação. Os campos são trabalhados em conjunto, a água é dividida com cuidado e cada colheita carrega um sentido quase sagrado. As estações ditam o ritmo das tarefas, e a natureza não é inimiga, mas parceira silenciosa.
Há uma dignidade serena nesses lugares. Um orgulho discreto. Mesmo diante das dificuldades, as vilas preservam algo raro, a continuidade. Elas são guardiãs de costumes, gestos e valores que sobreviveram a impérios, guerras e séculos de mudança. No coração dessas comunidades, o Irã antigo ainda respira, não como ruína, mas como vida. Persépolis, a cidade onde o império falava em pedra. Sobre um terraço de pedra aos pés das montanhas, ergue-se o que restou de uma capital pensada para a eternidade. Escadarias largas conduzem a plataformas monumentais, onde colunas imensas ainda se elevam como sentinelas silenciosas do passado. A luz do amanhecer percorre os relevos esculpidos, revelando figuras de povos distantes que caminham lado a lado, trazendo tributos como sinal de respeito e pertencimento. Ali, o poder não se expressava pela violência, mas pela ordem. Cada detalhe foi calculado para transmitir equilíbrio, grandeza e continuidade. O vento atravessa os corredores abertos e parece carregar vozes antigas, como se reis e emissários ainda se reunissem sob o céu do Planalto Persa. Quando o sol se põe, as sombras alongam as ruínas e a pedra ganha tons dourados e avermelhados. O tempo desacelera. O silêncio se torna absoluto. Não é apenas um conjunto de ruínas. É a memória de um império que acreditava na permanência. Um lugar onde a história não caiu, apenas repousa. Khandovan, onde a vida habita a montanha. Entre formações vulcânicas que parecem esculpidas por forças invisíveis, surge uma vila que desafia qualquer lógica comum de habitação. Casas em forma de cones brotam da rocha como extensões naturais da montanha, criando um cenário que parece suspenso entre o real e o ancestral. Aqui o ser humano não impôs sua presença, adaptou-se. As passagens estreitas conduzem a portas abertas diretamente na pedra. Dentro, o silêncio é fresco, protegido do calor intenso do verão e do frio rigoroso do inverno. A vida acontece devagar. O som dos passos ecoa suave, misturado ao vento que desce das encostas. Ao amanhecer, a luz toca as fachadas irregulares e revela tons ocres, dourados e cinzentos. Tudo parece vivo, respirando no mesmo ritmo da paisagem. Khandovan não é apenas uma vila. É uma lição de convivência com a terra. Um lugar onde a arquitetura não domina o mundo, ela se dissolve nele. Cidadela de Bam, a cidade de terra e resistência. No coração de uma planície árida, muralhas de barro se elevam como um eco antigo contra o céu claro.
Torres, passagens e casas se encaixam formando uma cidade inteira moldada pela terra e pelo sol. Durante séculos, este foi um ponto vital nas rotas comerciais que cruzavam o deserto, conectando mundos por meio de caravanas e histórias. Caminhar por suas ruas é atravessar camadas de tempo. Cada parede carrega marcas do vento, do calor e da sobrevivência. Mesmo ferida por terremotos, a silhueta da fortaleza continua firme no horizonte, recusando-se a desaparecer. Ao entardecer, a cidade inteira se tinge de tons quentes, como se o deserto a abraçasse em silêncio. O ar fica imóvel. O mundo parece pausar. Não é apenas uma fortaleza em ruínas. É a prova de que civilizações podem nascer do pó. E que a memória, quando moldada com propósito, resiste até ao esquecimento. Yazd, a cidade que respira o vento. No coração do deserto, ergue-se uma cidade moldada não pela força, mas pela inteligência. Torres de vento cortam o céu como sentinelas silenciosas, capturando a brisa escassa e conduzindo o ar fresco para dentro das casas de barro. Ruas estreitas serpenteiam entre muros altos, criando sombra, silêncio e proteção contra o sol implacável. A vida ali acontece em pátios internos, onde o tempo parece circular mais devagar. O som da água ecoa em fontes discretas, lembrando que cada gota sempre foi preciosa. À noite, as paredes de adobe guardam o calor do dia, enquanto o céu se abre em estrelas abundantes. Essa cidade antiga não luta contra o deserto, ela conversa com ele. É um lugar onde arquitetura e sobrevivência se tornam uma só coisa. Onde o passado ainda ensina o presente a respirar. Ilha de Hengam, onde o mar encontra o silêncio. Ao sul do país, uma pequena ilha repousa sobre águas quentes e translúcidas, quase esquecida pelo tempo moderno. As praias são simples, o ritmo é lento, e o mar domina tudo com sua presença calma e constante. Em certos momentos do dia, golfinhos surgem próximos à costa, cortando a superfície com movimentos suaves, como se acompanhassem silenciosamente quem observa da areia. A paisagem parece preservada, sem excessos, guiada pela luz solar e pelo balanço das marés. A areia escura contrasta com o azul intenso do Golfo Pérsico, criando um cenário equilibrado. O vento traz cheiro de sal, algas e sol, enquanto passos leves deixam marcas passageiras. Não há pressa nem urgência. A vida segue um ritmo próprio, moldado pela água e pelo silêncio. Hengam oferece quietude rara, permitindo ao visitante desacelerar, observar, respirar e compreender que ali o mundo parece menor, mais simples, essencial e verdadeiro, profundo, humano,
contínuo e natural. Deserto de Lut, o reino do calor absoluto. No interior do país, estende-se uma paisagem que parece pertencer a outro planeta. Dunas gigantes, planícies de sal e formações rochosas esculpidas pelo vento criam um cenário quase irreal, onde o horizonte parece sempre distante. Durante o dia, o calor é extremo, distorcendo o ar e exigindo resistência. À noite, o silêncio se impõe, absoluto, pesado e contínuo. Não há verde, sombra ou som constante. Apenas a terra nua, o céu vasto e a sensação de algo primordial. O vento desenha linhas na areia como escrita antiga, apagada e refeita sem memória. Este deserto não acolhe, testa limites, revela o rosto mais cru da natureza e lembra que nem todos os lugares do mundo existem para serem habitados. Alguns permanecem intocados como prova da força planetária, da indiferença do tempo, da escala geológica e da permanência silenciosa do calor, da luz e da terra aberta, infinita, árida, antiga e absoluta. Teherã, a cidade entre montanhas e contrastes. Aos pés das montanhas Alborz, uma metrópole se espalha em camadas de concreto, cultura e contraste. Bicos elevados observam avenidas cheias, mercados ativos e bairros que mudam de ritmo constantemente. A cidade cresce comprimida entre geografia, história e cotidiano, criando tensão permanente entre tradição e modernidade visível. Museus preservam relíquias antigas, enquanto cafés, universidades e galerias revelam uma juventude inquieta, criativa e participativa. O trânsito nunca dorme, mas basta olhar para o norte para lembrar que a natureza ainda impõe limites claros. Teherã não se explica facilmente. Ela se revela aos poucos, em camadas sucessivas, como o pulso contemporâneo de uma civilização antiga que jamais deixou de se reinventar. A cidade vive o presente intenso, carrega o passado visível e projeta o futuro entre montanhas, ruas, ideias, pessoas e memórias. Ilha de Hormuz, a terra pintada pelo sal. No Golfo Pérsico, numa ilha parece pintada pela própria terra. O solo assume tons intensos de vermelho, laranja, amarelo e violeta, contrastando com o azul profundo do mar. Caminhar por ali é atravessar uma paleta mineral, onde cada curva revela novas texturas naturais. Falésias silenciosas se elevam enquanto o vento espalha partículas ricas em óxidos, que brilham sob o sol forte. O chão vivo muda conforme a luz desloca sombras, cores e volumes, criando uma paisagem instável, hipnótica e inesperada.
Hormuz provoca estranhamento imediato, porque foge de padrões previsíveis e desafia comparações simples. Não é apenas beleza, é sensação de presença geológica exposta, crua e sincera, que permanece na memória muito depois da partida. Lago Urmia, o espelho que se retira. No noroeste do país, um vasto lago salgado se estende entre colinas abertas e horizontes claros. Suas águas rasas refletem o céu em tons pálidos, enquanto o solo branco ao redor revela marcas do recuo constante da água. O ar é seco, silencioso e amplo, criando uma paisagem que parece suspensa no tempo. Caminhar pelas margens é observar a transformação lenta de um gigante natural que já foi abundante. A superfície rachada brilha sob o sol como cristal antigo. Flamingos ainda surgem em determinadas épocas, criando pontos de cor delicados em meio à vastidão clara. O lago não desaparece de forma repentina. Ele se retrai aos poucos, revelando a fragilidade dos sistemas naturais. Urmia tornou-se um símbolo visível da relação entre clima, uso humano e equilíbrio ambiental. Isfahan, a cidade da harmonia. No coração do país, uma cidade se revela como síntese da arte persa. Pontes antigas cruzam rios tranquilos, jardins desenham formas precisas e cúpulas azuis se elevam acima do horizonte. Tudo parece organizado para ser contemplado. A luz percorre arcos, mosaicos e pátios, criando padrões que mudam ao longo do dia. A vida se espalha entre bazares, mesquitas e praças monumentais, onde séculos de história permanecem visíveis. A cidade combina monumentalidade e delicadeza em proporções raras, tornando-se um dos cenários mais representados em acervos visuais. Isfahan não se impõe pelo excesso, mas pela harmonia que transmite, mantendo beleza, ordem e memória em equilíbrio constante. Cachoeira de Pirã, a constância da água. Entre montanhas cobertas de vegetação e rochas escuras moldadas pela umidade, a água despenca em uma queda larga, constante e sonora. O som ecoa pelo vale antes mesmo que a paisagem se revele, criando uma presença forte e contínua. O ar se torna fresco, úmido e vibrante. A névoa sobe suavemente, cobrindo plantas, musgos e pedras, formando uma atmosfera viva, em constante movimento. Árvores se inclinam ao redor e pequenos cursos de água se formam, alimentando o entorno. Tudo segue o ritmo da queda repetida ao longo do tempo, compondo uma paisagem serena, estável e profundamente natural. Banhos do Sultão Amir Ahmad, luz, vapor e silêncio.
Escondido entre muros discretos da cidade antiga, um complexo de banhos revela uma das experiências mais sensoriais da arquitetura persa. Cúpulas delicadamente perfuradas filtram a luz, projetando padrões suaves sobre o vapor quente que ocupa o espaço. A atmosfera é silenciosa e envolvente. A água corre por canais baixos, enquanto o som ecoa de forma contida, criando sensação de recolhimento. Cada detalhe foi pensado para acalmar, organizar e restaurar o corpo e a mente. O banho não é apenas prática cotidiana, mas ritual social e pausa necessária, preservando um refinamento cultural que atravessou gerações. Mesquita Nasir al-Mulk, a Catedral da Luz Colorida. Quando a manhã desperta em Shiraz, a luz atravessa os vitrais e transforma o interior da mesquita em um espetáculo silencioso de cor. Tons de rosa, azul e verde se espalham pelo chão, pelas colunas e pelos tapetes, criando uma atmosfera que parece suspender o tempo. A arquitetura foi pensada para dialogar com o sol, permitindo que a luz se torne parte viva do espaço sagrado. O ambiente não impõe grandiosidade, mas convida à contemplação lenta e respeitosa. Cada passo revela novos desenhos projetados pela luz em movimento. O silêncio é profundo e acolhedor, reforçando a sensação de introspecção. Não é apenas um local de oração, mas uma experiência sensorial completa, onde fé e estética caminham juntas. Ao sair, a memória das cores permanece, como se a luz tivesse deixado uma marca invisível em quem esteve ali. Praça Naksh-e-Jahan, o coração aberto do Império. No centro de Isfahan, uma imensa praça se estende como eixo de organização urbana, cultural e simbólica. Cercada por mesquitas monumentais, palácios elegantes e bazares tradicionais, ela reúne em um único espaço diferentes dimensões da vida persa. Ao longo dos séculos, foi palco de cerimônias, comércio, encontros sociais e celebrações públicas. A escala impressiona sem oprimir, criando uma sensação de equilíbrio raro entre arquitetura e convivência humana. Durante o dia, a luz percorre fachadas e cúpulas, mudando as cores do cenário a cada hora. Pessoas caminham, sentam-se na grama e observam o entorno sem pressa. A praça não funciona apenas como monumento histórico, mas como espaço vivo, onde passado e presente coexistem de forma natural, mantendo Isfahan conectada à própria identidade. Tabriz, a encruzilhada das civilizações. Entre montanhas e antigas rotas comerciais, Tabriz se formou como ponto estratégico de conexão entre impérios e culturas. Sua posição privilegiada na Rota da Seda transformou a cidade em um centro ativo de comércio, ideias e intercâmbio cultural.
Essa herança permanece visível nos bazares cobertos, na arquitetura e na organização urbana. Caminhar por suas ruas é atravessar camadas de história que convivem com o cotidiano moderno. O Grande Bazar pulsa com sons, aromas e movimentos que se repetem há séculos. A cidade não se apresenta como espetáculo imediato, mas como narrativa contínua, revelada aos poucos. Tabriz sobreviveu a terremotos, mudanças políticas e transformações econômicas, mantendo identidade forte e resistente. É um exemplo claro de como um centro urbano pode atravessar o tempo sem perder sua essência cultural. Torre Azad, o símbolo da transição moderna. Na paisagem urbana de Teherã, uma torre branca se destaca como marco visual e simbólico da capital iraniana. Suas linhas combinam referências da arquitetura persa tradicional com formas modernas, criando uma estrutura que representa transição e continuidade. O monumento marca uma entrada simbólica da cidade e funciona como ponto de encontro, celebração e memória coletiva. Durante o dia, a pedra clara reflete a luz intensa, destacando volumes e curvas. À noite, a iluminação transforma a torre em referência visível à distância. Mais do que um elemento arquitetônico, ela expressa uma ideia de identidade nacional em movimento. A torre não impõe poder, mas comunica permanência e renovação. Ao observá-la, percebe-se que Teherã carrega sua história não apenas nos museus, mas também na forma como escolhe se apresentar ao futuro. Naqsh Rostam, as tumbas esculpidas no Império. Diante de uma parede de rocha monumental, a história do antigo Irã foi literalmente gravada na montanha. Fachadas em forma de cruz se elevam dezenas de metros acima do solo, marcando as tumbas de reis aquemênidas que governaram um dos maiores impérios da antiguidade. A escala impressiona, mas é o silêncio que domina o local. Cada relevo esculpido retrata cerimônias, conquistas e rituais que buscavam eternizar o poder e a ordem persa. A rocha clara reflete a luz do dia, criando sombras profundas que acentuam a sensação de permanência. Ao redor, o terreno seco reforça o caráter solene da paisagem. Não se trata apenas de um cemitério real, mas de uma declaração política e simbólica. Naqsh Rostam transforma a morte em monumento e a memória em pedra, conectando poder, fé e tempo em um único cenário imutável. Casa Tabatabai, a elegância do cotidiano persa. Em meio às ruas discretas de Kashan, uma residência histórica revela a sofisticação da vida doméstica persa. Pátios internos se abrem com fontes silenciosas, enquanto vitrais coloridos filtram a luz, criando jogos delicados de sombra e cor.
Cada espaço foi projetado para equilibrar privacidade, conforto térmico e beleza, refletindo uma cultura que valorizava a harmonia entre arquitetura e cotidiano. As paredes de estuque apresentam relevos sutis e as salas se conectam de forma fluida, permitindo circulação de ar e de pessoas sem rupturas. O silêncio domina os ambientes, quebrado apenas pelo som da água. A casa não exibe luxo ostensivo, mas refinamento constante. Ela revela como famílias abastadas do século XIX viviam com discrição, organização e sensibilidade estética. A Casa Tabatabaei preserva não apenas uma estrutura, mas um modo de vida pautado por equilíbrio, intimidade e elegância. Castelo de Rudkan, a fortaleza engolida pela floresta. Nas encostas úmidas do norte do Irã, uma fortaleza medieval se esconde entre árvores densas e neblina constante. Para alcançá-la, é preciso subir centenas de degraus que serpenteiam pela floresta, tornando a aproximação lenta e silenciosa. Muralhas de pedra acompanham o relevo da montanha, integrando-se à paisagem de forma quase orgânica. O clima úmido cobre as torres com musgo e vegetação, criando a impressão de que a construção foi absorvida pela natureza ao longo dos séculos. Do alto, a vista se abre sobre vales verdes e profundos, revelando a função estratégica do local. A fortaleza não impõe grandiosidade imediata, mas transmite resistência e vigilância. Rudian é um exemplo raro de arquitetura militar, que sobreviveu graças ao isolamento, permanecendo como testemunho silencioso de um passado defensivo preservado pela própria floresta. Mausolé, a vila construída em degraus. Nas encostas úmidas das montanhas do norte do Irã, uma aldeia parece escorrer pela paisagem como parte natural do relevo. As casas se empilham umas sobre as outras, onde o telhado de uma se transforma na rua da outra, criando um desenho urbano único e orgânico. A neblina costuma envolver o vilarejo nas primeiras horas do dia, suavizando contornos e silenciando sons. Não há pressa nas vielas estreitas, apenas passos lentos e encontros cotidianos. A arquitetura foi moldada para resistir ao clima e ao terreno íngreme, sem romper a harmonia visual. Portas coloridas, varandas simples e paredes claras refletem uma vida adaptada à montanha. Mausolé não foi planejada para impressionar, mas para existir em equilíbrio. É um lugar onde a geografia dita a forma da comunidade e o cotidiano se constrói em camadas, como a própria vila. Ardakan, os oásis que o deserto reclamou. Em meio às extensões áridas do centro do país, ruínas de um antigo oásis revelam um passado em que a água sustentava vida no coração do deserto.
Restos de canais, muros de barro e estruturas abandonadas indicam um tempo em que caravanas paravam para descansar e reabastecer. Hoje, o silêncio domina o local, quebrado apenas pelo vento quente que atravessa as construções vazias. A areia avança lentamente, cobrindo o que restou da presença humana. O contraste entre o que foi fértil e o que agora é árido torna a paisagem profundamente simbólica. Caminhar por esse espaço é observar a retirada gradual da vida diante das mudanças climáticas e do abandono. O antigo oásis de Ardacan não é apenas uma ruína, mas um lembrete da fragilidade dos assentamentos humanos em ambientes extremos, onde a água sempre determinou o limite entre permanência e desaparecimento. Dashti Kavir, montanhas que emergiram da areia. No interior do deserto, cadeias montanhosas surgem de forma inesperada, rompendo a monotonia das planícies áridas. As formações rochosas se erguem como ilhas sólidas em um mar de areia e sal, moldadas por milhões de anos de erosão, calor e vento constante. Durante o dia, a luz revela tons ocres, dourados e cinzentos, destacando camadas geológicas expostas. À noite, as sombras tornam essas montanhas ainda mais imponentes, criando silhuetas recortadas contra o céu estrelado. Não há vegetação abundante, nem trilhas definidas. Apenas o relevo nu e a sensação de isolamento absoluto. Essas cordilheiras desérticas não acolhem, mas impõem respeito. Elas revelam a força lenta e silenciosa da geologia, lembrando que o deserto não é plano nem vazio, mas um território complexo onde a terra se eleva mesmo em meio à aridez. Torres do Silêncio, o lugar onde os mortos encontravam o céu. Nos arredores de antigas cidades do deserto, estruturas circulares de pedra se erguem discretamente sobre colinas isoladas. Conhecidas como Torres do Silêncio, elas faziam parte dos rituais funerários zoroastrianos, nos quais os corpos eram expostos ao céu para evitar a contaminação da terra e do fogo, considerados sagrados. O local era escolhido pela distância e pelo isolamento, criando um espaço de silêncio absoluto. Hoje, restam ruínas desgastadas pelo tempo, cercadas por paisagens áridas e ventos constantes. Não há ornamentos nem inscrições elaboradas, apenas a forma funcional e simbólica da construção. Caminhar por esses sítios é confrontar uma visão de morte profundamente diferente da ocidental, baseada na pureza dos elementos e na continuidade natural. As ruínas desses cemitérios não evocam medo, mas reflexão, revelando uma espiritualidade antiga que compreendia a morte como parte da ordem do mundo.